O que nós aprendemos, irmãos, na semana passada? Nós aprendemos, para entender a importância do sacramento, nós aprendemos que para uma igreja ser considerada verdadeiramente de Jesus, uma igreja de Cristo, ela precisa, os reformadores chegaram a um consenso de 3 marcas. Se você olhar para a Confissão de Fé belga, ela traz isso também, essas 3 marcas de uma igreja verdadeiramente de Cristo. Quem se lembra quais são as 3 coisas que precisam existir para que uma igreja seja considerada verdadeiramente de Jesus? Quem é que se lembra? O que é preciso ter na igreja? A palavra, pregação da palavra. A pregação da palavra é fundamental. Se não houver a pregação da palavra não é a pessoa chegar aqui na frente, abrir a Bíblia, ler um texto, obrigado meu irmão, Deus abençoe, ler um versículo e pronto, e fugir do texto, não é isso. A pregação da palavra é a leitura da Bíblia, a explicação da passagem e a aplicação da passagem. O que o reverendo Emiliano fez agora há pouco. Leu o Salmo 25, explicou o Salmo 25 e aplicou o texto. Né? É o que pela graça de Deus nós temos feito aqui. A exposição da palavra, a pregação fiel das Escrituras. Qual é a segunda marca? A aplicação, né? O exercício fiel da disciplina. É uma igreja onde cada um faz o que quer e fica por isso mesmo, não é uma igreja verdadeiramente cristã. Uma igreja verdadeiramente cristã, ela zela pela santidade, pela glória do nome de Deus e a santidade do seu povo. Por isso que existe a disciplina. Tratamos disso quinta-feira, no estudo da quinta-feira passada. Se você não assistiu, assista. Nós falamos sobre a importância da disciplina amorosa. Mas há uma terceira marca de uma igreja verdadeiramente cristã. A administração correta dos sacramentos. Nós vimos na semana passada a respeito do batismo e vamos hoje falar sobre a ceia do Senhor. O que é um sacramento? O breve catecismo, na pergunta 92, que é um sacramento, traz a seguinte resposta: um sacramento é uma santa ordenança. Então a ideia de sacramento é uma ordem, uma ordenança. De quem? De Cristo. Foi Cristo quem deixou a ordenança, instituída por Cristo, no qual, por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto ou da nova aliança são representadas, seladas e aplicadas aos crentes. Então pensem sempre na ideia de sacramento como uma ordem que Jesus deixou para a sua igreja. Nós vimos na semana passada que no Antigo Testamento havia 2 sacramentos, a Páscoa e a circuncisão. A circuncisão foi substituída pelo quê? Qual o sacramento do Novo Testamento? Batismo. E a Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor, ou Santa Ceia, né? Nós temos as referências aí que o breve catecismo deixa. Ok. O termo sacramento, nós vimos na semana passada, não aparece na Bíblia. O Charles Hodge, teólogo do passado, ele diz que a ideia de sacramento designava alguma coisa que obrigava ou envolve obrigações, como uma soma de dinheiro dada em garantia, um juramento, especialmente o juramento de obediência militar. Agostinho, bispo de Hipona, eu citei essa definição de Agostinho semana passada, ele dava a definição de um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Então, no batismo, o sinal visível é o derramamento de água, como o pastor Emiliano fez na cabeça do seu netinho, do Tito, derramou água. Agora, esse é um sinal visível. Qual é a graça invisível? Purificação de pecados. Né? Os pais assumem um compromisso de criar os seus filhos no caminho do Senhor, a fim de que esses filhos possam evidenciar, através da ação do Espírito Santo, uma purificação de pecados. Agora, quando a gente pensa sobre a ceia do Senhor, qual é o sinal visível? O comer do pão e o beber do cálice. Qual é a graça invisível? Nós vamos aprender daqui a pouquinho sobre isso. João Calvino, teólogo da Reforma, ele definiu o sacramento como um sinal externo, mediante o qual o Senhor nos cela a consciência, né, na nossa consciência, as promessas de sua benevolência para conosco. Com qual propósito Deus sela na nossa mente, na nossa consciência, as promessas da sua benevolência? A fim de sustentar-nos a fraqueza da fé e nós, de nossa parte, atestamos nossa piedade para com Ele, tanto diante dele e dos anjos,
quanto junto aos homens, até serve de testemunho junto às pessoas. Essa definição de João Calvino no seu livro As Institutas, né, no livro 4. O sacramento é composto de 3 partes. A primeira delas é o sinal visível. Segundo, a graça interna que acompanha. Então você tem um sinal visível, como dizia Agostinho, uma graça invisível, é a segunda parte, e a terceira parte é a junção dessas duas coisas, a unidade entre o sinal e a coisa significada. Neste ponto temos a essência do sacramento. Então vejam as 3 partes. A primeira delas, o sinal externo. Já falamos, no caso do batismo é o derramamento de água. No caso da ceia, o comer do pão e o beber do cálice. A graça espiritual interna, no caso do batismo, simboliza, a graça espiritual é a purificação, né, efetuada pelo Espírito Santo. E no caso da ceia, como nós veremos, é a nutrição não física, mas espiritual. E a união sacramental entre o sinal e o que significa. Quando você tem a pessoa sendo batizada, aquilo simboliza uma purificação interna, e quando você tem a igreja participando da ceia do Senhor, ao comer do pão e beber do cálice, nós temos o Senhor nos alimentando não fisicamente, mas espiritualmente, tá certo? Essa união. Então, os sacramentos não são necessariamente para salvação, guardem isso. Tem gente que ainda não entendeu isso. Para ser salvo eu preciso ser batizado. Se eu não for batizado, eu não vou ser salvo. Na compreensão, por exemplo, papista, né, católico apostólico romana, eu falo católico apostólico romana porque nós também somos católicos, no sentido de que a palavra católico significa universal. Então, nesse sentido, nós fazemos parte da Igreja de Jesus Cristo, do seu caráter universal. Né? A Igreja de Jesus, que existe em todo o mundo, pessoas que confessam a Cristo como Senhor. Né? Mas nós não somos romanos, então nós não somos católicos apostólicos romanos, nós não cremos nas doutrinas católicas apostólicas romanas, mas no catolicismo apostólico romano, ou comumente falamos da Igreja Católica, há aquela compreensão que a criança precisa logo ser batizada, porque ela não pode morrer pagã. Já viram isso? Batiza logo a criança, porque se ela morrer pagã, está perdido. Não, nós não cremos nisso. Nós batizamos nossos filhos não é porque temos medo que eles morram pagãos, mas é que nós cremos no sinal da aliança, no pacto, né, de Deus com o seu povo. Nós não cremos que o batismo salva. É por isso que é uma grande alegria para um pai, depois que ele consagra o seu filho, desde que nasce, né, ao Senhor pelo batismo, anos depois ver o seu filho professando a fé em Cristo, confessando a Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é uma confirmação, né, do batismo, que a pessoa faz parte do povo da aliança quando ela confessa a Jesus como Senhor. Então, não pensem que batismo salva. Há pessoas que, eu citei isso na semana passada, um dos ladrões ao lado de Jesus na cruz, ele olha para Jesus e diz: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, lembre-se de mim. Jesus falou assim: então é o seguinte, né? Você precisa ser batizado primeiro. Não, Jesus diz assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aquele homem certamente não foi batizado. Foi salvo? Foi, Jesus disse: você estará hoje ainda comigo no paraíso. Então, o batismo ou a ceia do Senhor não são meios de salvação. Todavia, está aí, quando existe a possibilidade de participação nos sacramentos, eles não devem ser negligenciados. A pessoa crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. Ela entende o Evangelho, ela é convertida. Por que ela não vai ser batizada? Não faz sentido a pessoa não ser batizada. Luiz Berkhoff, teólogo holandês, ele afirma que os sacramentos são obrigatórios em vista do preceito divino. Ou seja, se é uma ordem de Jesus, lá em Mateus 28, Jesus diz assim, né, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, a partir do verso 16. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. Então vejam, irmãos, que os sacramentos são importantes. Nós falamos do batismo na semana passada, hoje vamos falar um pouco sobre a ceia do Senhor.
Mais uma vez citando o nosso precioso breve catecismo, no breve catecismo de Westminster, a pergunta de número 96, o que é a ceia do Senhor? Qual é a resposta? A ceia do Senhor é o sacramento, a ideia de sacramento, a ordenança que Cristo deixou, no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte, e aqueles que participam dignamente tornam-se, não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos, para o seu alimento espiritual e crescimento em graça. Por isso que nossa confissão de fé de Westminster e os catecismos, o catecismo maior e breve catecismo, são tão importantes, porque eles nos ajudam a entender essas verdades bíblicas. Os teólogos do passado que se debruçaram, nas Escrituras, para nos auxiliar no entendimento das Escrituras. Então, olha como o breve catecismo traz a explicação do significado da ceia do Senhor. É um sacramento, onde recebe-se pão e vinho, conforme Jesus instituiu. E isso nos traz, irmãos, um crescimento, não físico. Ninguém vem para a igreja no dia da ceia para se alimentar fisicamente. Paulo, corrigindo lá os coríntios, lá em 1 Coríntios, aqueles da igreja de Corinto, diz assim, vocês têm que parar com esse negócio de ir para a igreja tomar ceia para se alimentar. E tinha gente que comia demais, e gente que ia e bebia demais. Paulo diz assim, vocês acabam praticando a glutonaria e se embriagam. Olha que ponto chegou a situação lá da igreja de Corinto. E as pessoas pobres, não tinham condições, ficavam de lado lá e nem podiam participar. Uma coisa terrível. Paulo vai ensinar, por isso que lá em 1 Coríntios 11, daqui a pouco nós vamos ler, Paulo vai ensinar o significado da ceia do Senhor. Nós não participamos da ceia do Senhor para alimentar o nosso corpo. Nós participamos da ceia do Senhor para alimentar o nosso espírito. Ok? Dentre as referências que nós temos, está justamente o texto de 1 Coríntios 11. Antes de ler 1 Coríntios 11, abra sua Bíblia em Mateus 26, a partir do verso de número 17. Eu vou ler aqui, peço que os irmãos acompanhem com atenção. Evangelho conforme Mateus, capítulo 26, a partir do verso 27. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, a festa dos pães asmos, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram, onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu, vão até a cidade, procurem um certo homem e digam, o mestre diz, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Verso de número 26 agora, irmãos. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Percebam, irmãos, aqui no texto, Jesus havia entrado em Jerusalém por ocasião da Páscoa. E nós vimos na semana passada que a Páscoa, ela havia sido instituída por Deus, dado a Moisés, e Moisés deu ao povo desde o Egito. Lembram-se? Na última praga, quando antes do anjo da morte passar pelo Egito, Deus dá aquelas ordens estranhas. Vão pegar, cada família vai pegar um animalzinho sem defeito, vai imolar esse animal, o sangue vai ser passado, aspergido nos umbrais da porta. A carne vocês vão cozinhar dessa forma, vão comer dessa forma, com roupa de viagem, tudo aquilo. Quando o anjo da morte passar pelo Egito, as casas com a marca do sangue do cordeiro sem defeito, o anjo vai passar por cima, pesar. Mas a casa que não tiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo vai entrar e vai tirar a vida dos primogênitos. E foi o que aconteceu.
Deus preservou os primogênitos dos hebreus, cujas casas tinham a marca do sangue do Cordeiro. E Deus dá essa ordem para o povo: a partir de hoje, vocês vão celebrar anualmente a Páscoa do Senhor. E o povo judeu tem feito isso até hoje. Quando Jesus vem, nós falamos na semana passada também que todo aquele rito da Páscoa, ao longo de todos os anos, apontavam para Jesus. Tanto é que João Batista, ao ver Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Jesus entra em Jerusalém na festa da Páscoa, e Jesus institui a ceia, Jesus está dizendo: tudo aquilo que foi feito até hoje, da celebração da Páscoa, apontava para mim, para o que vai acontecer, para o que eu vou fazer na cruz do Calvário. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus, meus irmãos, é a consumação da Páscoa. Jesus, queridos, é o Cordeiro Pascal. Tudo aquilo, todos aquele sacrifício, todo o sangue daqueles animais apontavam, todo o sacrifício que o sumo sacerdote fazia no Santo dos Santos, apontavam para o que Cristo faria na cruz. É por isso que nós não celebramos a Páscoa judaica. O que é que nós celebramos, queridos, como povo de Deus? A ceia do Senhor. Todo mês nós nos reunimos e participamos da ceia do Senhor. Esta é a Páscoa cristã, e celebramos aquele que ressurgiu, aquele que ressuscitou. Por isso que todo domingo nós celebramos a ressurreição de Jesus, porque todo domingo é o dia do Senhor, e todo mês nós participamos da ceia do Senhor. Aliás, alguns perguntam: por que nós participamos da ceia do Senhor uma vez por mês? Ou talvez duas, porque participamos de manhã e à noite, né, no primeiro domingo. Poderíamos fazer todo domingo? Poderíamos. Por que em geral as igrejas não fazem? Para que isso não se torne algo comum. Estou indo para a igreja, vou participar da ceia. E aí eu faço isso como eu faço qualquer outra coisa. Nós deixamos para fazer no primeiro domingo para que seja algo marcante, algo especial, para que os irmãos tenham essa expectativa e nunca participem de forma mecânica. Estou tomando a ceia como se eu estivesse fazendo qualquer coisa. Para nós, povo de Deus, deve ser algo especial, porque de fato é algo especial, a ceia do Senhor, a Páscoa cristã. Mas percebam no texto que Jesus, ao se reunir com seus discípulos para celebrar a Páscoa, Jesus institui a ceia. Daí, meus irmãos, a nossa compreensão de substituição. Jesus substituiu a circuncisão pelo batismo e substituiu a Páscoa pela ceia. E ele está dizendo: olha, este é o meu corpo que é dado por vocês. Jesus, ele parte o pão, ele dá graças ao Pai, ele parte o pão, ele mostra para os seus discípulos, ele diz assim: isto é o meu corpo, representa o meu corpo. Jesus pega o cálice de vinho e diz assim: isto representa, é o meu sangue, né? O sangue da nova aliança, do novo pacto. Tudo bem até aqui, meus irmãos? E o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre isso também. Agora abram a Bíblia de vocês lá em 1 Coríntios 11. Este é um texto que os pastores sabem de cor, porque a gente fala pelo menos uma vez por mês esse texto. 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Irmãos, se surgir alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Pode levantar a mão, né? Tem um microfone aqui na frente. Quer ficar, Ademir, com o microfone? Que aí, se algum irmão tiver alguma pergunta, é importante que os irmãos não saiam com dúvidas. 1 Coríntios 11, eu vou ler aqui, queridos, a partir do verso de número 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então percebam, meus irmãos, que na participação da ceia, essa participação, o apóstolo relata esse acontecimento aqui, e temos a indicação não somente de que a ceia fazia parte da vida da igreja, mas também que ela deveria continuamente ser praticada, porque a expressão que
o apóstolo Paulo usa aqui, né, dizendo o que Jesus fez, o que Jesus falou, no verso de número 24, e tendo dado graça, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Essa expressão da língua original dá a ideia de continuidade. Não era só fazer naquele momento, continuem fazendo. E continuem fazendo, de acordo com o texto lá de Mateus 26 que nós lemos, Jesus disse que até quando isso? Que um dia ele voltaria, um dia ele voltará e nós vamos participar com ele presencialmente, até que o Senhor volte. O povo de Deus, a igreja do Senhor, celebra a ceia do Senhor, deve participar da ceia do Senhor e fazer isso continuamente, até que o Senhor volte. E aí ele vai cear presencialmente conosco. Vai ser maravilhoso. Até lá, nós continuamos a fazer isso, né? Então o tempo verbal é esse, né? Façam isso, permaneçam fazendo isso. Isso é uma recordação amorosa. De acordo com o que Paulo coloca nas palavras de Jesus, ele fala, façam isso, fazer isso em memória de mim. Nós fazemos isso como uma recordação amorosa, recordando do nosso Senhor Jesus, recordando o sacrifício de Cristo. E se vocês perceberem, nós fazemos questão, no domingo da ceia, de manhã as crianças já estão conosco. Nós temos insistido que as crianças não saiam, porque nós temos esse entendimento da família, da aliança adorando a Deus junta, né? Por mais que a gente entenda da dificuldade, às vezes, das crianças entenderem o sermão, mas essa ideia da distribuição da folhinha que nós fizemos hoje é justamente para as crianças prestarem atenção, porque nós cremos que elas podem aprender também na pregação da palavra. E à noite, quando as crianças sobem na hora da mensagem, no dia da ceia, a gente avisa para que, quando é o momento da ceia, elas desçam. Nós fazemos questão que as crianças assistam à ceia. Elas ainda não podem participar, ainda elas não têm o discernimento, ainda elas não professaram a Cristo como Senhor e Salvador. Mas nós entendemos que é importante que cada participação da ceia, as crianças estão aprendendo acerca do sacrifício de Jesus. Nós estamos lembrando o que Jesus fez na cruz, a forma como Ele entregou o seu corpo, a forma como Ele derramou o seu sangue. Isso é um aprendizado para toda a igreja, especialmente para as nossas crianças. Elas estão aprendendo sobre o amor do Senhor, por isso que essa é uma recordação amorosa. O sacrifício de Cristo, Deus encarnado em favor do seu povo, é o marco decisivo da nossa salvação. Cada participação da ceia, nós estamos relembrando essa verdade. Jesus morreu por nós. Jesus entregou o seu corpo por nós naquela cruz. Jesus sofreu na carne. Jesus derramou o seu precioso sangue, que purifica os nossos pecados. Precisamos lembrar disso continuamente. É uma recordação amorosa. Ao mesmo tempo, a ceia traz à tona o novo pacto feito por Deus com o seu povo, que consiste na restauração do seu povo. E é também uma profissão da nossa fé. Vejam, porque ele diz assim, todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem o cálice, anunciem a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Nós estamos professando a nossa fé naquele que morreu por nós e ressuscitou. Estão entendendo? Então a ceia do Senhor ela é muito, muito significativa. O problema é que muitas pessoas ainda não têm ideia do que seja a ceia do Senhor. Participam de qualquer jeito, acham que é apenas um teatrinho, acham que é apenas uma representação. Irmãos, vai muito além disso. É colocado como um dos meios de graça. É uma forma como Deus nos abençoa, nos santifica, nos fortalece, nos alimenta. Por isso, essa ideia, como o pastor Emiliano falou ainda há pouco, dos desigrejados, eu posso servir a Deus sem estar em comunhão com a igreja. É uma mentira isso. Jesus instituiu a sua igreja para sermos membros uns dos outros, para caminharmos juntos, ensinarmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros, sermos bênção na vida uns dos outros, vivermos em comunhão e comungar. E estar juntos para participar, para adorar a Deus e para celebrar a ceia do Senhor. Durante a pandemia, nós não fizemos ceia online, porque essa é uma ideia absurda. Você na sua casa pega o seu pão, pega o seu cálice. Não tem base bíblica isso. A ideia da ceia do Senhor é o quê?
a igreja reunida presencialmente. Não importa quantas pessoas, mas a igreja reunida, comendo do pão e bebendo do cálice, e sendo alimentada espiritualmente pelo Senhor, nós vamos ver daqui a pouquinho, porque o Senhor se faz presente espiritualmente. Aliás, é esse o tema, a presença de Jesus na ceia do Senhor. Há compreensões diferentes nas igrejas, nas religiões, dentro do cristianismo. O conceito católico romano é o seguinte, né? A teologia católica compreende que na Eucaristia, o pão e o vinho são fisicamente transformados no corpo e sangue de Jesus. É a famosa doutrina da transubstanciação. Então, na compreensão católica, o pão ou a hóstia, ela se transforma no corpo de Cristo. Eu lembro meu pai já é falecido, mas ele cresceu nesse ambiente católico romano, e ele contava para a gente que ele tinha um medo quando ia comungar na Eucaristia, porque o padre falava assim, olha, não morde a hóstia não. E se morder, o que vai acontecer? Vai sair sangue, porque é o corpo de Cristo. E ele tinha um medo daquilo, né? Ele conta, né? Vinho eu acho que é só o padre que bebe, né? Eu acho que mas essa compreensão, na compreensão católico-romana, o pão se transforma no corpo de Cristo. E o vinho se transforma no sangue de Cristo. Há uma transformação, eles entendem isso. Pode parecer uma coisa absurda, mas é o que eles creem, né? A transubstanciação tornou-se um artigo de fé. Daí é o que nós chamamos de dogma, lá pelo Concílio Laterano, ou Concílio de Latrão, em 1215 depois de Cristo. Há uma outra compreensão na Reforma Protestante, veio, né, Martinho Lutero, e Lutero entendeu diferente. Na ideia luterana, a doutrina não é da transubstanciação. Lutero entendia, não se transforma, mas está junto. Daí a consubstanciação. Ou seja, Jesus está fisicamente presente nos elementos, ainda que eles não sejam transubstanciados. Lutero disse, não, está errado esse negócio. O pão não se transforma no corpo de Cristo, nem o cálice, o vinho no sangue. O que acontece é que Jesus está ali fisicamente junto. Não é uma transformação, mas está ali, coladinho, está ali juntinho. E aí veio Zwinglio. Zwinglio, um outro reformador, né? Ele já tinha uma compreensão diferente. Ele negava de modo absoluto qualquer presença do corpo de Cristo na ceia do Senhor. Zwinglio discordava da compreensão católico-romana e discordava de Lutero também. Apesar de ambos serem reformadores, Zwinglio disse, não, nada de transubstanciação nem consubstanciação. Não há a presença física de Jesus. Ele afirmava que os elementos da ceia eram apenas símbolos e que a ceia é apenas um ato de comemoração, é apenas um memorial. Na perspectiva de Zwinglio, a respeito da presença de Jesus no sacramento da ceia do Senhor, essa presença de Cristo restringe-se à memória do crente, do fiel. Então é apenas um memorial. E aí, você concorda com quem? O romanismo, o luteranismo ou o zwinglianismo? Ou com nenhum deles? Eu não concordo com nenhum deles. Eu não concordo que, de fato, o corpo se transforme o pão se transforma no corpo e nem o vinho, mas eu não concordo com Lutero que a presença física está junto, e também não acho que Zwinglio tinha razão dizendo, não, é só um memorial. Jesus não está ali de jeito nenhum. Em geral, né, a igreja presbiteriana, nós cremos na perspectiva que João Calvino, o grande reformador do século XVI, tinha. Calvino não concordava com a doutrina católica romana, nem com Lutero, nem com Zwinglio. João Calvino compreende que Jesus está espiritualmente presente na ceia. Ou seja, o pão não se transforma em corpo, nem o vinho em sangue. Também não está ali junto como Lutero entendia. Também não é apenas um memorial como Zwinglio entendia. Jesus se faz presente, sim. Não presencialmente em corpo. Porque Jesus está onde? Onde está o corpo de Jesus? No céu, na glória. Mas Jesus se faz presente. De que forma? Espiritualmente. Ele não prometeu isso? Mateus 28, e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas nós não vemos o corpo de Cristo. Jesus não é um fantasma, Jesus tem um corpo.
O corpo que lá em Atos 1 nós lemos sobre isso. O corpo que os discípulos viram subindo aos céus, que Tomé precisou tocar nas marcas da crucificação. Jesus habita num corpo físico e habitará para todo sempre, porque por todo sempre ele será o nosso representante. Mas então como Jesus se faz presente na ceia, irmãos? Espiritualmente, através do seu Espírito, através do Espírito Santo. Jesus se faz presente. Aqui, quem está citando essa ideia é o Robert Charles Sproul, né? Falecido pastor presbiteriano e teólogo Sproul, que comenta essa compreensão de João Calvino. As Escrituras Sagradas, a ideia aqui, eu não vou entrar muito nisso por causa do nosso tempo, mas o conceito de acomodação. As Escrituras Sagradas afirmam que Deus veio ao encontro do homem, o homem que é finito e pecador. Vejam, o Deus Santo, aí a ideia de transcendência, né? Usando aqui a linguagem da filosofia, transcendência e imanência, Deus não é um igual a nós, não é verdade? Deus foi criado? Não, Deus existe desde sempre. Deus é como nós? Não. Deus é pecador? Não. Ele é absolutamente, completamente santo. Agora vem a ideia da imanência. O Deus que é transcendente, que é um ser totalmente outro, criador e não criatura, santo, ele veio até nós. A ideia de imanência, o Emanuel, Deus conosco, o Deus que se faz presente. Dessa forma, o Deus transcendente, diz ali o slide, né? Torna-se também o Deus imanente, que se revela aos homens para proporcionar-lhes conhecimento do seu poder e do seu plano salvífico. Nesse propósito de imanência, o Deus que transcende se faz presente, Deus se acomoda à condição humana para revelar os seus propósitos. Esse é o conceito de acomodação. Aliás, a Bíblia, Calvino dizia que na revelação Deus a ideia não é gaguejando, mas falando. Sabe quando você vai ensinar algo para uma criancinha que você tem que falar bem devagar para ela entender? A Bíblia é isso porque Deus é falando conosco do jeito que nós conseguimos entender. É Ele se acomodando no sentido de a nossa limitação para a nossa compreensão. Alistair McGrath, né, um grande escritor, ele escreve que acomodação significa ajustar-se ou adaptar-se para suprir as necessidades da situação. E quando nós pensamos na ceia do Senhor, continuando aqui, falando da ceia do Senhor, o Senhor se faz presente espiritualmente. Irmãos, quando nós estamos participando da ceia do Senhor, não vamos pensar que os elementos ali se transformam no corpo de Cristo. Não vamos pensar que Cristo está presencialmente ali junto dos elementos, mas não achem que ali é apenas um memorial. Não tenham dúvidas de que Jesus se faz presente espiritualmente. E quando a igreja do Senhor reunida come do pão e bebe do cálice, nós cremos que Jesus está espiritualmente nos fortalecendo, nos santificando, está, meus irmãos, nos abençoando espiritualmente. E como nós precisamos disso. Por isso, não negligencie os meios de graça. Não negligencie a leitura da palavra, a oração, a comunhão. Os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, eu sei que há irmãos nossos que não podem estar conosco. Muitos de vocês gostariam de estar aqui, eu sei disso. Mas se você está acompanhando pela internet, poderia estar aqui, mas não está aqui por questão de, não, eu não quero sair de casa, está friozinho, eu quero acordar mais tarde. Você está negligenciando a bênção que Deus dá. Negligenciando de estar em comunhão com os irmãos, adorando com os irmãos, crescendo com os irmãos e participando dos meios de graça. Né? O Breve Catecismo, pergunta 97, a pergunta é: que se exige para participar dignamente da ceia do Senhor? Para eu participar da ceia do Senhor, o que é necessário? Olha a resposta do nosso Breve Catecismo de Westminster. Exige-se daqueles que desejam participar dignamente da ceia do Senhor, que se examine sobre o seu conhecimento em discernir o corpo do Senhor, sobre a sua fé para se alimentarem dele, sobre o seu arrependimento, amor e nova obediência, para não suceder que, vindo indignamente, comam e bebam para si condenação. Novamente, 1 Coríntios 11, nós lemos
uma parte. Agora eu quero continuar a leitura de 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo, no verso de número 23, aliás, 23 não, 27. Nós lemos até o verso 26, né? Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Agora percebam o que diz Paulo a partir do verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Percebam, Paulo faz aqui uma observação muito importante, um alerta muito importante, para uma igreja onde eles comiam e bebiam sem se examinar, que eram os coríntios aqui, lá da igreja de Corinto. E é para nós hoje também. Nós não podemos participar de qualquer jeito da ceia do Senhor. É por isso que nós recomendamos, sempre no dia da ceia, nós falamos, olha, a ceia do Senhor é para quem já professou a sua fé em Cristo, para quem é membro da igreja, para quem está em comunhão com Deus. Então, se você não sabe o que significa isso, não participe. A gente fala, olha, as crianças, os pais não deem para suas crianças, porque as crianças ainda não compreendem isso. E Paulo é muito claro, ele diz assim, no verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o quê? Juízo para si. É muito sério. Agora percebam que Paulo diz, examine-se, pois, o homem. Examine-se, você deve se examinar a você mesmo. E você, é dia da ceia, você pensa sobre a sua vida e você, puxa, eu cometi esse pecado. Ou seja, eu não sou uma pessoa perfeita, não vou participar da ceia. É isso que Paulo está dizendo. Examine-se, e aí você reconhece que você é pecador, que você não é perfeito, então não participe. Se fosse isso, quem participaria da ceia? Ninguém. A gente cancelaria, assim, irmãos, não vai ter ceia, porque é só quem não peca. Não é isso que Paulo está dizendo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quer dizer, se tem algo que você ainda não confessou, confesse. Ah, eu pequei, eu devo confessar. Eu devo pedir perdão para Deus. E arrependido, e a ideia de examinar não é somente para ver, será que eu pequei? É examinar se compreende de fato, examinar a importância desse momento, examinar a nossa vida, relembrar o sacrifício de Cristo, lembrar que somos perdoados através de Cristo, e aí participamos, com alegria daqueles que foram perdoados através de Jesus, que derramou o seu precioso sangue, que morreu em nosso lugar. Então, esse exame não é para você deixar de participar, mas é para que você esteja consagrando a sua vida. Quando eu oro, sempre na hora da ceia, não sei se vocês perceberam isso, os pastores, eles consagram os elementos. Eu sempre oro antes, consagrando o pão e o vinho, ou o fruto da uva. Eu já expliquei para vocês por que nós não usamos exatamente vinho, e sim o suco de uva, né? Há pessoas que têm problema de saúde, há pessoas que já tiveram problema com alcoolismo no passado, antes da conversão. Por que vamos tentar esses irmãos? Então, é o fruto da uva. Você não tem que usar outra coisa, tem que ser o fruto da uva, os elementos, o pão e o fruto da uva. E eu sempre oro e digo, Senhor, nós consagramos os elementos que serão usados agora. E consagramos as nossas vidas. Sempre no momento da ceia, é um momento de nós reafirmarmos a nossa fé. É um momento de dizermos, Senhor, eu continuo consagrando a minha vida diante do Senhor. Eu reafirmo o meu compromisso com o Senhor. Por isso é um momento tão especial. Aliás, eu oro sempre consagrando os elementos que são usados, porque o que a gente faz com o que sobra? O que sobra foi consagrado? Não. Nós consagramos aquilo que foi usado. O que sobrou, não foi. A ideia de consagrar é você separar para um uso. Nós consagramos, ou seja, separamos do uso comum, aquele pão, aquele cálice, para um uso especial, do comer e beber do povo de Deus. O que sobra não foi separado, sobrou. Eu lembro o reverendo Israel contava, né, que o pai dele era pastor da igreja presbiteriana fundamentalista, que lá, e tem igrejas que fazem isso até hoje, enterram o que sobra do pão, porque não pode jogar fora. É aquela ideia do corpo de Cristo. O vinho ou o suco da uva tem que ser jogado em água corrente, né?
Nós não temos essa compreensão, primeiro porque nós cremos que o pão continua sendo pão, o vinho ou suco de uva continua sendo vinho ou suco de uva. E pode deixar as crianças depois, o nosso irmão Carlos, ele deixa a criançada, depois as crianças descem, ele deixa comer. Algum problema nisso? Eu creio que não, porque aquilo foi consagrado, foi usado na ceia? Não foi usado. Tem alguma coisa de especial? Olha, esse pão, não toque nesse pão porque é consagrado. O pão tem algum poder? O suco tem algum poder? A água, o diácono trouxe essa água aqui, será que tem algum poder? É água, irmãos. Aí aquela história, não orou por essa água ficou consagrada. Irmãos, nós não entendemos que exista poder em elementos. O poder não está nos elementos. Por isso, não tem problema, o que sobra, alguém comer depois, dá para alguém, tem bastante pão, dá para alguém que passa, porque aquilo não tem poder nenhum espiritual. O poder acontece espiritualmente sobre o povo de Deus quando nós comemos e bebemos. Está claro? Então, pão é pão, vinho é vinho e ponto final, né? Ok, os sinais, eu encerro com os sinais e selos no sacramento da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um sinal da morte do Senhor Jesus. É um sinal da participação do crente no Cristo crucificado. Daí Jesus dizer, quem não comer do meu corpo não tem parte comigo, é a ideia de comunhão. Jesus não está falando literalmente, não está falando de canibalismo, está falando de comunhão. Na ceia do Senhor é representada a comunhão que nós temos com Cristo, que morreu em nosso lugar e ressuscitou. A ceia do Senhor é um sinal da comunhão do crente com Cristo e com os irmãos. Por isso nós não participamos sozinhos da ceia do Senhor. Não faz sentido na sua casa, mesmo que você esteja acompanhando pela internet, você pega o seu pão, pega o seu cálice, não faz sentido. Porque é a comunhão com Cristo e com o corpo de Cristo, a igreja do Senhor reunida. A ceia do Senhor é um selo do grande amor de Cristo. Cada vez que a gente participa da ceia do Senhor, a gente lembra, Deus me amou a tal ponto que deu o seu Filho para morrer em meu lugar. A gente lembra, Jesus Cristo nos amou a tal ponto de se entregar por nós. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele sabia o que iria acontecer. Quando Jesus se reúne no cenáculo com seus discípulos, parte o pão e dá o vinho na Páscoa, ele sabia que ele era o Cordeiro Pascal, que ele iria se entregar por nós, e ele sabia o que ele passaria na cruz do Calvário. E mesmo assim ele o fez, por amor a nós, para a nossa salvação. A ceia do Senhor é um selo das ricas promessas do Evangelho. É Deus, né, nos lembrando das suas promessas. A promessa, sempre que eu participo da ceia do Senhor, eu tento me lembrar disso. A promessa que hoje, ao participarmos da ceia do Senhor, Ele se faz presente através do Espírito Santo. Ele já me abençoa com a presença dos irmãos e a comunhão com os irmãos. Mas um dia, Ele vai estar presencialmente conosco. E nós vamos estar juntos, congregados para todo sempre. Essa é a rica promessa do Evangelho para nós.